Como receber dividendos de boas empresas todos os meses do ano. Eu vou te mostrar nesse vídeo 5 ações que pagam dividendos para que você receba dividendos todos os meses dessas empresas. Vale lembrar que você não deve considerar esse vídeo uma recomendação de compra, mas sim algo que agrega aos seus próprios estudos. Afinal de contas, a melhor decisão que o investidor pode tomar é uma decisão bem embasada, com muito mais dados do que eu vou apresentar aqui. Aqui eu vou falar exclusivamente de dividendos. Bom, sem enrolação, indo direto ao ponto, eu separei aqui 5 empresas que têm lucros constantes, ou seja, elas têm já um bom histórico de lucratividade, de geração de caixa e de pagamento de dividendos. Porque tem muitas empresas que pagam dividendos altos, pagaram dividendos em alguns meses do último ano, por exemplo, mas não tem essa constância de pagar sempre dividendos, de lucrar sempre, etc. Então eu separei aqui algumas empresas mais perenes, empresas consistentes. E empresas que, além de um bom histórico de lucro, também passam nos filtros do método 3S, que eu ensino lá na mentoria Carteira do Milhão, que é um método que elimina ao menos 80% das empresas que não servem lá da Bolsa de Valores, para que a gente fique ali com as 15, 20% melhores empresas, e aí a gente vai selecionando de acordo com outros critérios mais aprofundados, obviamente, mas esses filtros iniciais eliminam tudo aquilo que não presta. Bom, vamos lá então para a primeira dessas 5 ações. Eu quero deixar bem claro aqui que as ações não têm a característica de pagar dividendos todos os meses. A gente até tem algumas ações, algumas empresas que costumam pagar dividendos todos os meses, mas elas são bastante raras, bastante limitadas, e ainda assim elas podem eventualmente falhar um mês ou outro. Então, característica mesmo de pagamento mensal, pagar todos os meses ali com consistência, valores aproximados, nós temos os fundos imobiliários na bolsa. Aqui a ideia é uma composição para que você receba todos os meses dividendos na carteira. Essa não é a única composição, mas eu estou montando ela aqui com empresas que pagam em alguns meses do ano para que casadas você receba dividendos todos os meses. A primeira delas então é Banco do Brasil, BBAS3, que paga dividendos em fevereiro, março, junho, agosto e novembro. Então tem uma boa constância aqui de pagamentos, paga em boa parte dos meses do ano. Banco do Brasil, que tem aqui um dividend yield de 12 meses bem interessante, 9,53%. Vale lembrar que esse dividendo já é um dividendo líquido, né? E teve valorização aqui também, porque sempre é bom lembrar, né? Tem muita gente que fala, mas eu não vou pegar uma ação de dividendos que está pagando X de dividendos porque a Selic está me pagando mais, por exemplo. Essa comparação não é uma comparação justa, porque principalmente quando a Selic está lá em cima, nós pegamos empresas que estão descontadas na bolsa, o potencial de valorização delas é razoável, né? É significativo, você precisa levar isso em conta. São investimentos completamente diferentes. Por exemplo, Banco do Brasil, além dos 9,53% de dividendo, teve aqui uma valorização nos últimos 12 meses de 25,45%. Ou seja, a gente tem que somar os dois para entender o que ele realmente gerou de valor, de lucro, o que botou no bolso do acionista ou aumento de patrimônio, que é o caso da valorização aqui. E obviamente a empresa pode sim pagar dividendo e desvalorizar no ano, até porque um ano para investimentos em renda variável é considerado um prazo pequeno. Como por exemplo, a Vale. A Vale é a nossa segunda empresa aqui. Ela teve aqui um dividend yield de 12 meses de 6,49% e uma desvalorização nesse período de 5,39%. Ou seja, ela praticamente empatou aqui com o que distribuiu de dividendo e o que desvalorizou. Pode ser um sinal de que a Vale está descontada? Sim, não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você acha que Vale está descontada, eu vou deixar a minha opinião aqui. Eu acho que sim, Vale está descontada, mas não pensando nos próximos 6 meses. Por exemplo, ela pode sim ter uma valorização interessante num período mais curto de tempo, mas olhando a longo prazo, ela parece ainda mais estar descontada. Na minha opinião, é uma das empresas descontadas da Bolsa. Não porque caiu isso nos últimos 12 meses, isso é até pouca coisa, né? Mas sim baseado em outros indicadores, em outras métricas que não cabem aqui nesse vídeo, não é sobre isso que eu estou falando. Eu só estou aqui fazendo uma provocação para você deixar também a sua opinião a respeito de Vale. Vale paga aqui dividendos em março e setembro. São os meses aqui onde ela costuma pagar dividendos. Seguindo aqui, eu trago também a Taesa, que é uma empresa que complementa em meses aqui
o pagamento de dividendos, é uma empresa do setor de energia elétrica, mais especificamente do segmento de transmissão. Ela pagou aqui nos últimos 12 meses um dividendo de 9,69%, bem interessante também, e teve uma desvalorização, a exemplo da Vale, de 5,55%. A Taesa paga dividendos aqui em maio, agosto e dezembro, via de regra. Então, mais uma empresa para complementar os pagamentos de dividendos. Depois a gente já vai fazer um balanço aqui para saber quais meses a gente recebe, né? Para você entender que são todos os meses. A quarta empresa que eu trago aqui é a Itaúsa, a holding lá do Itaú, que pagou dividendo de 6,33%, o dividend yield dela dos últimos 12 meses, e nesse período ela valorizou 17,79%. Itaúsa paga dividendos, via de regra, em janeiro, abril, junho e outubro. Tá? Mas Itaúsa é uma daquelas empresas que, a exemplo do Bradesco, também tinha aquela característica de pagar dividendos todos os meses, mesmo que um pouquinho só. Inclusive os dividendos de Itaúsa já foram muito motivo de deboche dos investidores, redes sociais afora, por conta desse dividendo muito pequeno, dividendo lá às vezes de 1 centavo por ação e por aí vai, né? Mas o fato é que ela tinha essa característica, mas meses onde ela paga dividendo mesmo são janeiro, abril, junho e outubro. A última ação que eu trago aqui é a ação da Alupar. A Alupar paga dividendos em maio, julho e outubro. Teve um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 5,87% e valorizou mais 5,28%. Na soma dos dois passa de 10% aqui de acréscimo em patrimônio. Quem tinha ações da Alupar nos últimos 12 meses. Então, se a gente pegar aqui e compilar todos os nossos dados, nós temos em janeiro Itaúsa pagando, em fevereiro nós temos Banco do Brasil pagando, temos Banco do Brasil também pagando em março, Vale paga em março também, em abril a Itaúsa paga, em maio a Alupar paga e a Taesa, em junho Banco do Brasil e Itaúsa pagam, em julho a Alupar paga, em agosto o Banco do Brasil paga e a Taesa paga também, em setembro a Vale, em outubro a Itaúsa e a Alupar, em novembro o Banco do Brasil e em dezembro a Taesa paga dividendos, ou seja, contemplados aqui todos os meses do ano com dividendo na conta no mix dessas 5 empresas aqui. E muita gente pergunta, né, quais são os melhores lugares para pesquisar onde a empresa, quando ela paga dividendos, etc. Tem alguns que eu utilizo, né? Por exemplo, Meus Dividendos, o Trademap, o Status Invest, todos eles te mostram ali exatamente quais são os meses que as empresas pagam dividendos. Elas têm o costume de pagar nos mesmos meses, né? Salvo algumas exceções, mas as empresas tradicionalmente, principalmente aquelas que são pagadoras de dividendos de fato, elas costumam pagar em alguns meses específicos. E uma forma de encontrar isso é justamente pesquisando nesses sites. Aqui eu montei só um exemplo de como você pode fazer para receber dividendos mensais. Você pode trocar as empresas aqui, você pode encontrar outras empresas que paguem em meses específicos. Enfim, o meu único objetivo aqui foi te mostrar que sim, tem como, investindo em ações, você receber dividendos das ações todos os meses. Só que para isso você vai precisar montar uma composição de carteira, seja uma composição semelhante a essa, sempre lembrando que você precisa estudar os ativos para tomar as melhores decisões. Isso aqui não é uma recomendação de compra. Aliás, se você quer aprofundar em entender como é que escolhe os ativos, os melhores ativos, como é que faz para investir com as premissas corretas, não só em ativos de bolsa de valores, como ações e fundos imobiliários, como em outros ativos de renda variável, como investimentos no exterior, a própria renda fixa, criptomoedas, enfim, se você quer investir do jeito certo, meu convite é para que nas segundas-feiras, às 20 horas, você entre aqui no canal, porque a partir do dia 4 de setembro, a minha ideia aqui é seguir todas as segundas-feiras com aula gratuita aqui no canal. Sem pegadinha nenhuma, é aula gratuita mesmo. Então coloca aí na tua agenda para estar aqui conosco nas segundas-feiras às 20 horas. Já aproveita também para me acompanhar nas outras redes, porque eu te ajudo a lembrar das nossas aulas aqui também, dentre outras coisas, né? Dentre outros benefícios que você tem
ao me seguir aí nas demais redes, como no Instagram, por exemplo. Dito isso, eu fico por aqui, espero ter te ajudado com o vídeo de hoje. Se esse foi o caso, não esquece de deixar o seu like aqui, porque ele é muito importante pra gente, desde já eu te agradeço. Se ainda não seguia aqui o canal, ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativa o sino das notificações para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até lá.